paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial. Gente, e hoje começando um quadro novo. Eu tava muito querendo fazer um quadro relacionado, né, à Copa do Mundo. Não a Copa do Mundo, mas algo relacionado a isso, né, que tem chamado muita atenção, né, nos dias atuais. Mais relacionado ao que a gente prega, né, referente à Palavra de Deus, sobre o Evangelho, né. E hoje vamos lançar, né, quadro novo, o Evangelho pelo Mundo, né? Então eu já quero pedir o quê? Para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Se seu quadradinho estiver vermelho, se inscreva, você se inscreve, é gratuito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Isso vai fazer com que você receba os nossos vídeos aí no seu celular. E compartilhe esse vídeo, gente. Me ajude compartilhando. Então o nome do quadro é o Evangelho pelo Mundo. E então, o que a gente vai estar fazendo nesse quadro? A gente vai estar falando sobre os países da Copa do Mundo. E como que é o Evangelho nele, né? Como que é o Evangelho em cada país, tá? Então a gente sempre vai ter dois países. Onde a gente vai estar comparando cada país e o Evangelho de cada um. E vai ver qual é o país que é mais perseguido, né? Qual é o país em si que está levando mais a palavra, qual é a porcentagem de cristãos, né? Então, sério, vocês vão amar. E pra não começar, né? Pra não começar forte, pra começar com chave de ouro, já escolhi dois países que são muito concorridos, né, na Copa do Mundo, né? Que é a Argentina e a Alemanha, tá? Então, vamos estar falando sobre esses dois países hoje. Vamos começar com a Argentina? Vamos, tá? Tô aqui com a minha cola, tá, gente? Por favor. Ó. A Argentina. Lembrando, importante. Esses dados são mencionados pela internet. Como eu não estou no país, quem me dera, eu mensuro a porcentagem e as informações pelo que dizem na internet, tá? Então vamos lá. Tirar o som. A Argentina é um país historicamente muito cristão, principalmente católico. Então você já viu o quê? Que a Argentina tem uma porcentagem boa de pessoas cristãs, mas também tem uma grande porcentagem de pessoas católicas, né? Hoje, o cristianismo... Meu Deus. Peraí. Tá, voltando, abafem minha campainha tocando. Voltando. Hoje, o cristianismo ainda é a maioria, mas o país vem passando por uma secularização crescente. Porcentagem de cristão na Argentina. Cerca de 85% a 88% da população se identifica como cristão. Tá, aí temos um problema. Eles se identificam como cristão. A gente sabe que nem toda pessoa que se identifica realmente é cristão. Tem muita pessoa que fala que tem Jesus no coração, mas não segue o verdadeiro evangelho. Não segue em si a palavra de Deus, não segue em si, né, o que diz na escritura. Então eles se identificam, né? Então a gente tem que saber pausar em relação a isso. Como é o evangelho na Argentina? O movimento evangélico cresceu bastante nos últimos anos. Há muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Aí a gente tem que saber a diferença, né? Qual é a diferença do pentecostal e do neopentecostal. Isso eu vou gravar um vídeo mais pra frente, dizendo a diferença dos dois, tá? Se você quer saber, comenta aqui embaixo. Mas eu quero saber a diferença. Existe liberdade para pregar o evangelho. Maravilha. Evangelismo de ruas e cultos públicos são comuns, graças a Deus. Lá ainda pode evangelizar na rua e ter culto ao ar livre. Muitos jovens estão se afastando da religião tradicional, mas há crescimento evangélicos em bairros populares. Então, é isso que eu tô falando com vocês. Quando ele fala lá em cima que as pessoas se identificam como cristão, não quer dizer que eles estão seguindo diretamente o que diz na Bíblia. Tanto que aqui embaixo fala, há um crescimento, mas estão se afastando da religião tradicional, né? Existe aquela religião que realmente segue o que diz a Bíblia, né? E tem outras igrejas que não seguem o que querem. Perseguição na Argentina.
a Argentina não é considerada um país de perseguição forte aos cristãos. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus por isso. O que existe? Críticas ao cristianismo em ambientes políticos e universitários. Então é muita crítica nas faculdades, nas universidades, né, em ambientes políticos, né, governo, etc. Debates fortes sobre aborto, ideologia de gêneros e pautas progressistas. Então, isso é um formato de perseguição, né? Pressão cultural contra valores bíblicos e tradicionais. Mas os cristãos ainda têm liberdade de culto e evangelização. Maravilha! Então, a gente está sabendo aqui um pouquinho sobre a Argentina. Agora vamos para o segundo país, a Alemanha. A Alemanha foi um dos países mais importantes da Reforma Protestante, terra de Martinho Lutero. Quem não conhece Martinho Lutero, né? Porém, atualmente o país vive uma grande queda religiosa. Porcentagem de cristãos. Hoje, cerca de 45% a 56% dos alemães se identificam como cristãos. Aí vem a história do se identificam, que é aquilo que eu falei com vocês da Argentina. Eles se identificam. Aqui a porcentagem é menor ainda, né? Em consideração da Alemanha e da Argentina, é quase a metade do porcento. Que aqui tipo, a Argentina tá com 85%. A Alemanha tá com 45%. É uma queda muito brusca, né? E eles ainda se identificam, não quer dizer que são cristãos verdadeiros, né? Que eu digo que segue a Bíblia, que segue a palavra de Deus, que segue a santificação e etc. Tá? Que seguem Jesus verdadeiramente. Como é o evangelho na Alemanha? Muitas igrejas históricas estão vazias. O secularismo e o ateísmo crescem muito. Isso daqui é um grande, como eu vou dizer, né? Não é problema, mas assim, é um tipo de religiões que são, né, contra o que diz a palavra. Muitos alemães dizem não ter religião. Então, muitos alemães, né, muitos que moram lá da Alemanha dizem que não tem religião, que não seguem nada. Igrejas evangélicas menores e missionárias têm crescido entre jovens e imigrantes. Então a gente sabe que ali o crescimento está em relação aos jovens, graças a Deus, que os jovens vinham fazer a diferença naquele país, né? E muitos imigrantes. Então, os imigrantes estão tendo o coração aceitando a Jesus. Isso é muito gratificante em saber, né? Há forte influência liberal teológica em parte das igrejas tradicionais. Então, isso é o formato do evangélico lá na Alemanha. E a perseguição? A Alemanha também não possui perseguição violenta contra cristãos, mas existe pressão cultural secular, né? O que é pressão cultural secular? Culturais. A gente sabe que a cultura, a ideologia são vários formatos, né? Existem vários tipos de culturas, existem vários tipos de ideologias, né? Algumas que vão contra o que diz a palavra, né? Que são aquelas que tiram, muitas das vezes, as pessoas que estão da igreja para o mundo, né? E tem pessoas que estão no mundo e querem levar, né, a cultura para a igreja que não é para levar. Zombaria pública da fé cristã em alguns ambientes, então eles zombam das pessoas cristãs, né? Resistência ao evangelismo mais conservadores, tem resistência ao evangelho conservador, aquela prática, vamos dizer assim, mais firme, né? Naquele formato onde muitas pessoas desanimam, né? Já não é uma coisa fácil você viver o cristianismo da forma correta. Quando tem resistência, piora cada vez mais, né? Mas não é impossível, tá, gente? Porque se Jesus veio aqui, viveu da forma correta, não pecou, ainda há esperança pra gente também. Diminuição do interesse espiritual da população. Então, a população não está tendo muito interesse referente ao evangelho. A população da Alemanha não está tendo muito interesse em conhecer, em buscar, em saber mais de Deus. A perseguição é mais cultura e ideológica, cultura ideológica do que física, tá? Então eles vai mais em relação à mente, os formatos de cultura, os formatos de ideologias, né? É tipo aquilo que eu falei com vocês trazerem o que é do mundo para dentro da igreja, que não é certo.
Lamis, me dá um exemplo. Você trazer tipo de cultura, exemplo. Na Igreja Católica, quando você estuda história, quem trouxe a parte de festa junina foi a Igreja Católica, que era um formato onde o quê? A Igreja Católica trazia mais pessoas estrangeiras para participar das comidas, para participar dos eventos, para participar em si das músicas, trazer as coisas de fora para dentro. Isso fazia com que o quê? O povo estrangeiro, as pessoas que não conheciam a igreja, conhecessem. E dali eles começavam a seguir a Igreja Católica. Então, como assim, amiga? Festa junina. Festa junina é algo católico, onde você sabe que tudo que é feito dentro da Igreja Católica através da festa junina é algo simbolizado a um santo. Então ela trouxe uma cultura para dentro da igreja, né, para trazer pessoas que teve interesse nessa cultura e comecem a participar desse tipo de religião, tá? Então vamos lá. Comparação. Uma comparação mais rápida, tá, gente? Porcentagem. Qual é o país que tem menos pessoas evangélicas? A Argentina ou a Alemanha? A Alemanha, né? A Alemanha é que a porcentagem está menor. A Argentina 85% e a Alemanha 45%. Ambiente espiritual. Na Argentina é mais aberto, né? Na Alemanha é mais secular. Crescimento evangélico. Na Argentina tem crescido mais e na Alemanha não tem crescido tanto. O ateísmo tem crescido mais na Alemanha. Já mesmo o que é ateísmo? A pessoa acreditar, né? Referente a um ateu, né? Ele não acredita em Deus. Um ateu, ele não acredita em Deus. Então o ateísmo tem crescido mais na Alemanha do que na Argentina. Desafio. Desafio principal da Alemanha. O progressismo cultural e da Alemanha o secularismo e frieza espiritual. A Alemanha ela tá com uma frieza espiritual, tanto que a gente falou lá no começo. Eles não têm interesse em conhecer a Deus, eles não têm interesse em buscar a Deus. Eles querem viver o secularismo, né? E então, o país que mais tem, né, preocupação em relação ao evangélico, aqui ganha a Alemanha. A Alemanha está precisando das nossas orações. A Argentina também, tá, gente? Mas aqui a Alemanha, ela tá mostrando que ela precisa, né, ser transformada. Que novas pessoas venham viver o evangelho da forma correta, viver o evangelho verdadeiro. Que a Alemanha vem passar pelo aquele primeiro... quando o cristão tem aquele primeiro amor, né, quando aceita Jesus Cristo. A Alemanha precisa voltar a ter o primeiro amor, né? Porque o primeiro amor, ele é como? Quando você aceita Jesus, você quer fazer tudo. Você quer orar, você quer louvar a Deus, você quer buscar mais, você quer viver na palavra, você quer evangelizar. É isso que eles estão precisando. Voltar a ter Jesus Cristo no centro, né? Voltar a ter Jesus Cristo como único Salvador, né? E ali pessoas precisam ouvir, né, o Evangelho. Então, como foi dito, as pessoas que estão sendo mais alcançadas na Alemanha referentes ao cristianismo são os jovens e estrangeiros. Então, que nós venhamos orar para que esses jovens, que esses estrangeiros venham ser luz em meio às trevas, venham propagar o Evangelho naquele lugar, né? Então, vamos orar por esses dois países, né? Mas que nós não venhamos esquecer, né, que da mesma forma que eles precisam de ajuda lá também, né, nós venhamos orar, interceder, né, por esse país. Porque por mais que a gente não esteja lá, daqui, da onde nós estamos, seja onde você esteja, né, nós podemos orar e interceder para que Deus venha se fazer presente naquele país, que Deus venha ter pessoas se arrependendo dos seus pecados, que venham ter pessoas que venham levar o evangelho naquele lugar, que vidas venham ser salvas, que vidas venham ser transformadas. Porque quando Jesus morre na cruz, ele não morre apenas na cruz pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, ele morre por todos, né? Então que nós venhamos orar e interceder por esses dois países, que é de suma importância, tá? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo quais são os países que vocês querem saber também. Vocês comentando, eu vou colocando esses dois países pra, né, tá falando dos dois, né, referente ao Evangelho. E se você gostou do quadro, comenta aqui embaixo também.
deixa o seu like, é de muita importância, e compartilha esse vídeo. Tem uma setinha do lado. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo dos jovens. Compartilhe esse vídeo, gente. E vamos ficar sabendo mais sobre o que está acontecendo no mundo, né? Referente ao Evangelho. Como Jesus Cristo está sendo propagado, né? E é isso. Um beijo.